E aí, galerinha? Eu sou Matheus Máximo, sou educador musical e como vocês já estão sabendo e cansados de saber, nós estamos em um novo ciclo de conteúdos aqui nesse Instagram. Estaremos refletindo, pensando e conversando sobre vários assuntos envolvendo música e educação musical durante um ano. Bom, a gente já conversou sobre as maneiras de se utilizar a música em sala de aula, da forma como alguns profissionais se utilizam dela e o que seria de fato uma aula de musicalização. Porém, não mencionamos ainda como essa aula de musicalização acontece. O que se faz numa aula de musicalização? Que tipo de propostas? Quais são as etapas? Então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender que existem muitas, mas muitas mesmo, formas de dar uma aula e outras muitas e variadas formas de dar uma aula de música. Nesses dois ciclos de conteúdos que tivemos até agora aqui nesse Instagram, você pode ter o contato com o nome de vários educadores musicais e nesse ciclo atual especificamente, você pode ler opiniões de algum deles sobre a prática de ensinar música. E cada educador tem uma forma de trabalhar diferente. Vou dar alguns exemplos. Para uns, existe uma sequência em que a aula precisa acontecer. Para outros, não. Alguns usam certos tipos de materiais, alguns usam outros tipos de materiais e alguns não usam nenhum material. Há também aqueles que acreditam que um tipo de repertório ou sonoridade é mais importante. Outros não ligam muito para esse negócio de repertório, pois têm outros objetivos. Uns não dão prioridades a instrumentos, focam no uso da voz, do corpo. Outros têm um enfoque nos instrumentos convencionais. Outros preferem a exploração de sonoridades não convencionais. Tem quem pré-determina o planejamento de um ano e acha que precisa realizar o planejamento tal qual está escrito. Tem quem pré-determina o planejamento, mas acredita que ele pode ser alterado, modificado nesse processo durante a aula. Tem quem faz o planejamento aula a aula, de forma que as aulas se constroem a partir dos interesses dos alunos, e muitos outros assim ou assado existem. Outro exemplo bem comum dessas diferentes vertentes é sobre a aula individual e a aula coletiva. Dando a minha opinião, eu acho que existem propostas e objetivos diferentes em cada uma dessas aulas. Afinal, dar uma aula coletiva e dar uma aula individual não exige o mesmo processo de planejamento e prática. A forma de dar uma aula coletiva é completamente diferente de dar uma aula individual. Para mim, numa aula coletiva, existem muito mais trocas de experiências musicais, falando em musicalização. Eu vejo uma aula individual muito mais com o objetivo de desenvolvimento técnico ou, em muitos casos, com ênfase em desenvolver objetivos extramusicais, por ser um momento de um olhar tão específico. Claro que talvez seja impossível você ter acesso a todas as formas de dar uma aula de música, mas você pode conhecer algumas e até se identificar mais com uma ou com outra, afinal são metodologias, pedagogias, filosofias e ideologias diferentes de ensinar. E sobre isso existem pensamentos heterogêneos. Existe a perspectiva de uma identificação tão profunda com alguma dessas maneiras, com os ideais, as linhas de pensamento daquele educador, e aí podemos ser alguém que usa aquilo como método. E aqui, método tendo a ideia de algo fechado, que se deve seguir sequencialmente, tal qual proposto por quem desenvolveu. Ou podemos ser uma adaptação, trazendo aquilo proposto para o contexto e realidade do professor e do aluno. As principais críticas que eu conheço sobre essa perspectiva de trabalho são duas. A escolha por um método, ou seja, tirar a possibilidade de mudança, de adaptação do que foi proposto, afinal essas ideias surgiram e foram realizadas em tempos diferentes, com repertórios diferentes, pessoas diferentes, um profissional diferente. Então, entende-se meio que se ignora o contexto, ignora-se a realidade do aluno para fazer uma sequência metodológica premeditada por alguém que não vive a sua realidade, não tem as mesmas dificuldades e necessidades que você tem com os seus alunos. A outra crítica também passa um pouco por isso, mas é em relação à restrição de pensamento. Como assim? Eu comecei o vídeo dizendo que existem muitas formas de se dar uma aula e muitas outras de se dar uma aula de música. Então, como são realidades diferentes, pessoas diferentes, tempos diferentes, profissionais diferentes, como se fechar em um único pensamento, uma única ideologia, uma única maneira de dar aula, sendo que nós somos múltiplos? Cada um recebe e transmite as coisas de maneiras distintas.
Além de que, cada um desses educadores se fecha em um caminho, em uma pesquisa em relação à música e o seu ensino. Então, são muitas perspectivas de se relacionar com a música em sala de aula. E por que escolher só uma? Bom, tudo que eu estou dizendo aqui são reflexões e não ataques a quem escolhe um tipo ou outro de metodologia. Como eu venho repetindo, são muitas formas e você deve fazer o que você acredita, seja com uma perspectiva só ou com várias, que é o que eu vou falar agora. Uma outra perspectiva é ter uma identificação mais ampla, contemplando partes dos pensamentos e metodologias de cada um desses educadores. Então, seria meio que um mix de tudo, trazendo aquilo que você acha de mais relevante em cada processo feito por esses educadores. Nesse caso, não existe um roteiro sequenciado do que precisa ser feito, ou seja, não existe um método. Então, o entendimento da sua proposta, que une várias outras, precisa estar muito claro para você. Você precisa ter o completo domínio sobre a sua prática, sem desvincular das propostas pedagógicas que você acredita, o que não é fácil. Afinal, o que mais existe são profissionais que dizem ter uma proposta com base nas metodologias ativas ou criativas, mas a sua prática é tradicional, ou que acredita no protagonismo do aluno, porém, na prática, esse protagonismo não existe. E isso me lembra algo muito importante que eu preciso frisar aqui. Muito se fala da metodologia tradicional como se fosse algo ruim. Porém, nós temos que lembrar que ela tem a sua função e, inclusive, tem os seus resultados. Tanto que até hoje muitos profissionais se utilizam dessa prática e ou são os profissionais que são hoje porque passaram por esse tipo de ensino. Claro que hoje se pensa a educação e a educação musical de uma maneira bem diferente. Porém, tem quem acredita que essa forma tradicional é a melhor maneira. E tá tudo bem. Isso não quer dizer que eu não posso pensar diferente e criticar esse tipo de ensino se eu acho que tem outras formas melhores. E tá tudo bem também. O mais importante, e por isso que eu trouxe esse ciclo para essa plataforma, é a reflexão. É o estar constantemente pensando, estudando, pesquisando, conversando, debatendo sobre os assuntos. E isso não significa transbordar em arrogância e hostilidade ou descredibilizar o trabalho do outro. Cada um faz o que acha que precisa ser feito. Porém, ninguém está isento de críticas e problemas no que faz. Agora, precisamos saber colocar a nossa opinião de maneira respeitosa e refletir e ponderar sobre o que nos é dito acerca do nosso trabalho. Bom, mas essa é a minha opinião, a minha perspectiva sobre o assunto. O que eu sempre digo é: acolha essas informações que eu estou falando aqui, reflita sobre e absorva o que faz sentido para você, na sua prática e no que você acredita. Me conta aqui nos comentários a sua opinião e a gente se encontra no nosso próximo vídeo com mais uma reflexão. Tchau!